Era uma vez um menino chamado Davi. Ele era pequeno, mas tinha um coração muito grande. Um dia, um gigante chamado Golias apareceu e começou a assustar todo o povo de Israel. Ele gritava forte: "Quem é corajoso bastante para lutar comigo?" Todos tinham medo, mas Davi não. Ele sabia que Deus estava com ele. Então Davi disse: "Eu vou lutar contra esse gigante." As pessoas olharam assustadas e perguntaram: "Mas você é só um menino. Como vai vencer um gigante tão forte?" E Davi respondeu com coragem: "Deus me protegerá." Então Davi pegou sua funda, colocou uma pedra lisa dentro dela e com toda a sua força girou bem rápido. Zum! A pedra voou e acertou Golias bem na testa. Pum! O gigante caiu no chão. Todo o exército de Israel gritou de alegria. Davi venceu Golias não porque era forte, mas porque ele confiou em Deus. Quando você tiver um problema muito grande, lembre-se, Deus é maior que qualquer... Daniel era um homem muito sábio e amava a Deus de todo o coração. Ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia, olhando para Jerusalém. Mas um dia, alguns homens invejosos fizeram um plano malvado. Eles convenceram o rei a criar uma lei dizendo: "Quem orar a qualquer deus ou pessoa que não seja o rei, será jogado na cova dos leões." Daniel sabia dessa lei, mas ele continuou orando, porque amava e confiava em Deus. Os homens invejosos contaram ao rei que Daniel tinha orado. O rei ficou muito triste porque gostava de Daniel, mas ele não podia mudar a lei. Então, Daniel foi jogado na cova dos leões. Os leões eram grandes e fortes, mas Deus enviou um anjo para proteger Daniel. Quando amanheceu, o rei correu até a cova e gritou: "Daniel, o seu Deus te salvou?" E Daniel respondeu alegre: "Sim, meu rei, Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões." Que tal ouvir mais histórias como essa? Então ajude o canal, curte, salva e compartilha. Você sabia que Davi foi escolhido por Deus para ser rei quando ainda era só um pastor de ovelhas? Deus mandou o profeta Samuel até a casa de Jessé para escolher o novo rei de Israel. Jessé apresentou todos os seus filhos mais fortes e mais altos, mas Deus disse a Samuel que não era nenhum deles. Então, Samuel perguntou se havia mais algum filho, e Jessé disse: "Ainda tem Davi, o mais novo, que está cuidando das ovelhas." Quando trouxeram Davi, Deus disse a Samuel: "É ele." Então Samuel ungiu Davi com óleo e naquele momento o Espírito de Deus veio sobre ele e Davi foi escolhido para ser o futuro rei de Israel. Essa foi a história de Davi, o pequeno pastor escolhido por Deus. Você conhece a história de Jonas? Deus pediu para Jonas ir até a cidade de Nínive, mas ele tentou fugir. Então, um grande peixe engoliu Jonas e ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe, orando a Deus. Depois, Deus mandou o peixe cuspir Jonas na praia. Jonas obedeceu a Deus e foi falar com o povo de Nínive. Eles ouviram e mudaram de vida. Essa foi a história de Jonas e o grande peixe. Você sabia que existia um homem tão sábio que ninguém conseguiu superar até hoje? Esse homem era Salomão, filho de Davi, que se tornou rei de Israel. Uma noite, Deus apareceu para Salomão em um sonho e disse: "Peça o que quiser." Salomão não pediu ouro nem fama. Ele pediu sabedoria para governar o povo com justiça. Deus ficou tão feliz com o pedido que deu a Salomão sabedoria, riquezas e honra. Salomão se tornou o homem mais sábio do mundo. E até hoje suas histórias nos ensinam sobre sabedoria e humildade. Gostou dessa história? Curta e siga para mais histórias bíblicas incríveis. Você sabia que Deus criou tudo em apenas 7 dias? No primeiro dia, ele criou a luz. No segundo, criou o céu.
No terceiro, separou a terra seca dos mares e fez crescer plantas e árvores. No quarto, criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto, encheu o mar de peixes e o céu de aves. No sexto, criou os animais e o homem e a mulher. E no sétimo dia, Deus descansou. Curta e siga para mais histórias bíblicas incríveis. Você sabia que a primeira tentação do mundo aconteceu em um jardim perfeito? Adão e Eva viviam no jardim do Éden, onde tudo era lindo e perfeito. Mas a serpente enganou Eva e ela comeu o fruto proibido. Depois, Eva deu o fruto a Adão e ele também comeu. Foi assim que o pecado entrou no mundo, mas Deus já tinha Mas Caim não ouviu. Um dia, ele chamou Abel para o campo e lá matou seu irmão. Deus perguntou: "Onde está Abel?" Caim respondeu: "Não sei. Sou eu o guarda do meu irmão?" Deus disse: "Seu irmão está morto. O sangue dele clama a mim." Então Deus o amaldiçoou e ele teve que fugir. Você sabia que uma mulher de 90 anos teve um filho? Essa mulher era Sara, esposa de Abraão. Eles esperaram muitos anos para ter um bebê. E, finalmente, Deus cumpriu sua promessa. Sara teve um filho e o chamou de Isaque. Deus sempre cumpre o que promete. Depois do grande dilúvio, todos os povos da terra falavam a mesma língua. As pessoas se uniram e viajaram para o leste. Chegaram a uma grande planície na terra de Sinear e decidiram morar ali. Então, disseram uns aos outros: "Vamos fazer tijolos e assá-los bem." Eles começaram a produzir muitos tijolos fortes, como pedras, e usavam betume no lugar de argamassa para unir os tijolos. Então, disseram: "Vamos construir uma cidade bem grande. E vamos construir uma torre que chegue até o céu." Eles queriam que seu nome fosse famoso na terra, e não queriam ser espalhados pelo mundo. Mas Deus estava observando tudo o que faziam. Ele viu que o coração deles estava cheio de orgulho, e disse: "Eles estão unidos e falam uma só língua. Agora, nada será impossível para eles. Vamos descer e confundir a língua deles." De repente, cada grupo começou a falar palavras diferentes. As pessoas ficaram confusas e ninguém mais se entendia. Pedreiros não entendiam os arquitetos, carpinteiros não entendiam os mestres de obra. Eles começaram a brigar entre si, e a construção parou no meio do caminho. Então, Deus espalhou todos pela face da terra, e a cidade foi chamada de Babel, porque ali Deus confundiu a língua de toda a humanidade. E dali as pessoas se espalharam para formar muitos povos e nações diferentes. Essa história nos mostra que Deus é maior que qualquer plano humano. Você sabia que, na Bíblia, um bebê foi colocado num rio para não morrer pelas ordens do rei do Egito? Esse bebê era Moisés, filho de hebreus escravizados que trabalhavam muito pesado no Egito. O faraó estava com medo do povo hebreu crescer e ordenou que todos os bebês meninos fossem mortos ao nascer. Mas a mãe de Moisés teve coragem e o escondeu em casa, cuidando dele com muito amor por 3 meses. Quando não pôde mais esconder, colocou Moisés num cesto bem firme e o deixou flutuando no rio Nilo entre os juncos. A filha do faraó estava se banhando no rio, viu o bebê chorando no cesto e teve pena dele. Ela decidiu cuidar de Moisés como filho, e Deus tinha um grande plano para a vida. Você sabia que as muralhas de uma cidade caíram só com gritos? Essa cidade era Jericó, e Josué liderava o povo de Israel. Deus mandou Josué e os sacerdotes marcharem ao redor da cidade por 7 dias. No 7º dia, eles deram 7 voltas ao redor de Jericó. E então, tocaram as trombetas com todas as suas forças. O povo gritou tão alto que as muralhas desabaram completamente. Foi
Foi assim que Deus deu Jericó nas mãos de Josué e seu povo. Você sabia que existiu um homem tão forte na Bíblia que ninguém podia derrotá-lo? Seu nome era Sansão e ele foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Um anjo apareceu aos seus pais e disse que ele seria o libertador de Israel dos filisteus. Desde pequeno, Sansão cresceu com um corpo forte e músculos poderosos. Quando adulto, ninguém conseguia vencê-lo em nenhuma luta. Mas havia um segredo. Sua força vinha do seu cabelo longo, que nunca podia ser cortado. Certa vez, Sansão enfrentou um leão feroz e o matou apenas com suas mãos. Em outra ocasião, ele lutou sozinho contra 1000 soldados filisteus armados. Sem nenhuma espada, Sansão usou apenas a queixada de um jumento como arma. Sansão se apaixonou por Dalila, uma mulher filisteia muito bonita. Dalila queria descobrir o segredo da força de Sansão, então insistiu várias vezes até ele contar. Quando Sansão dormiu profundamente, Dalila pegou uma tesoura grande de bronze. Ela cortou todo o cabelo dele, mecha por mecha, sem que ele acordasse. No mesmo instante, Sansão perdeu toda a sua força poderosa. Os soldados filisteus entraram, o prenderam com correntes de ferro e riram dele. Sansão foi levado para a prisão e ficou cego, humilhado e fraco. Mas, com o tempo, seu cabelo começou a crescer de novo. Preso, ele orava e pedia a Deus que lhe devolvesse a força mais uma vez. Em sua última batalha, Sansão empurrou as colunas do templo dos filisteus com toda a sua força. As colunas caíram, derrubando o templo inteiro sobre seus inimigos. Você sabia que José teve sonhos que mostravam o seu futuro? Certa vez, ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Quando contou esse sonho para seus irmãos, eles ficaram com raiva. Eles entenderam que o sonho queria dizer que um dia se curvariam diante de José. Até seu pai, Jacó, ficou pensativo com esse sonho estranho. José não entendia como aquilo poderia acontecer. Mas Deus já estava mostrando que tinha um grande plano para a sua vida. Você sabia que Deus chamou um homem para criar uma grande nação? Esse homem era Abraão, conhecido por sua grande fé. Mesmo sem saber para onde iria, ele obedeceu e partiu com sua família. Eles caminharam por desertos e montanhas, sem medo. Deus prometeu que ele teria filhos tão numerosos quanto as estrelas do céu. E mesmo sendo idoso, Abraão confiou totalmente em Deus. Essa é a história de Abraão, o pai da fé. Você sabia que Jacó estava viajando e decidiu dormir no meio do deserto, usando uma pedra como travesseiro? Enquanto dormia, ele teve um sonho incrível que nunca esqueceu. No sonho, ele viu uma escada enorme que ia da terra até o céu, brilhando muito. E anjos subiam e desciam por essa escada, levando mensagens de Deus. Jacó sentiu que Deus estava ali com ele, cuidando de tudo, mesmo longe de casa. Quando acordou, disse: "Aqui é a casa de Deus. Este é o portão do céu." Essa é a história do sonho de Jacó, mostrando que Deus sempre está ao nosso lado. Você sabia que quando era apenas um menino, Samuel vivia no templo ajudando o sacerdote Eli? Uma noite, enquanto dormia, ele ouviu alguém chamando seu nome: Samuel, Samuel. Ele correu até Eli e disse: "Estou aqui, você me chamou." Mas Eli respondeu que não havia chamado. Isso aconteceu 3 vezes até que Eli percebeu que era Deus falando com Samuel. Então, Eli disse: "Quando o vir de novo, diga: 'Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo.'" Samuel ouviu Deus falar e desde aquele dia, ele esteve sempre com Samuel. Esaú nasceu primeiro, coberto por pelos, forte como um guerreiro. Mas foi seu irmão gêmeo, Jacó, quem saiu agarrado ao seu calcanhar. Esaú cresceu e se tornou um hábil caçador, amado por seu pai Isaque. Certo dia, Jacó preparava um ensopado, quando Esaú chegou exausto da caça. Com fome, Esaú trocou seu direito de primogenitura por um prato de comida.
Anos depois, Jacó se disfarçou de Esaú para enganar Isaque e receber a bênção. Quando Esaú chegou, descobriu o engano e chorou amargamente. Ferido, Esaú jurou vingança contra seu irmão. Após anos no deserto, o povo de Israel chegou às margens do rio Jordão. Josué, agora líder, recebeu de Deus a ordem de atravessar. Os sacerdotes pisaram nas águas com a Arca da Aliança e o rio parou. As águas se abriram diante do povo e todos passaram com os pés secos. Um milagre marcando o início de uma nova era. Ali, Josué ergueu 12 pedras como lembrança do poder de Deus. O rei Nabucodonosor teve um sonho estranho, uma estátua gigante com cabeça de ouro, peito de prata, pernas de ferro. Mas então, uma pedra surgiu do nada e destruiu tudo. Nenhum sábio do reino sabia o que significava, até que Daniel revelou. A estátua eram reinos humanos, e a pedra, o reino de Deus, que jamais será destruído. No tempo dos juízes, uma mulher chamada Noemi perdeu seu marido e seus 2 filhos em Moabe. Restaram apenas suas noras, Rute e Orfa. Noemi decidiu voltar a Belém. Orfa se despediu, mas Rute, com coragem, disse: "Onde você for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus." Chegando a Belém, Rute foi trabalhar colhendo espigas nos campos para sustentar a si e Noemi. Por providência divina, ela colheu no campo de Boaz, um parente de Noemi. Boaz viu Rute e ficou impressionado com sua dedicação. Mandou protegê-la e oferecer comida e água. Noemi viu nisso um sinal e orientou Rute a se apresentar a Boaz segundo o costume do resgatador da família. Numa noite, Rute se deitou aos pés de Boaz, pedindo sua proteção. Boaz ficou comovido e prometeu resolver a situação com integridade. Logo, Boaz conversou com um parente mais próximo e, com a permissão dele, casou-se com Rute. Eles tiveram um filho chamado Obed, avô de Davi, rei de Israel. De uma estrangeira fiel nasceu a linhagem do Messias. Rute nos lembra que lealdade, fé e coragem podem transformar destinos. José era o filho preferido de Jacó, porque nasceu já em sua velhice. Para ele, Jacó fez uma túnica linda e colorida, diferente de todas. Os irmãos ficaram com raiva de José, não gostavam de vê-lo com tanto carinho, e ainda por cima ele começou a ter sonhos estranhos. José contou: "Sonhei que feixes de trigo dos meus irmãos se curvavam diante do meu. O sol, a lua e as estrelas se inclinavam para mim." Os irmãos se encheram de ciúmes e decidiram fazer algo terrível. Um dia, enquanto pastoreavam, pegaram José, arrancaram sua túnica e o jogaram num poço vazio. Logo depois, passaram mercadores ismaelitas. Os irmãos venderam José por 20 moedas de prata. Com a túnica manchada de sangue de cabra, os irmãos enganaram Jacó, que chorou acreditando que José estava morto. José foi levado acorrentado até o Egito, mas mesmo sofrendo, confiava em Deus. No Egito, José virou servo na casa de um homem importante, Potifar. Era honesto e tudo que tocava prosperava. A esposa de Potifar o acusou injustamente e José foi lançado na prisão, mesmo sem culpa alguma. Na cadeia, José interpretou os sonhos de 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro do faraó. 2 anos depois, o faraó sonhou com vacas magras e gordas. Ninguém entendia. O copeiro se lembrou de José. José explicou: "Viram 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Prepare-se agora." O faraó ficou tão admirado que colocou José como governador, o homem mais poderoso depois dele. Durante a fome, os irmãos foram ao Egito comprar comida. Se curvaram diante de José sem reconhecer quem ele era. José se emocionou, revelou sua identidade e perdoou seus irmãos. A família foi reunida e salva da fome. A Arca da Aliança representava a presença do Deus vivo entre o povo de Israel. Somente os levitas podiam carregá-la, com varas de ouro, sem jamais tocá-la diretamente. Quando o povo a via passando, se prostrava em reverência, lembrando que Deus caminhava com eles,
poderoso e santo. O povo de Israel caminhava pelo deserto quando o exército do faraó se aproximou. Com medo, clamaram a Moisés, e ele levantou o seu cajado diante do mar. As águas se abriram em 2 grandes muros, e um caminho seco surgiu. Homens, mulheres e crianças atravessaram com pressa, enquanto os egípcios vinham atrás. Quando todos estavam seguros, Moisés estendeu o cajado novamente e o mar se fechou. O povo então celebrou com alegria, agradecendo a Deus por sua libertação. Certa noite, Jacó fugia cansado pelo deserto. Ele deitou sua cabeça sobre uma pedra e adormeceu. Em seu sonho, viu uma escada que ligava a terra ao céu, e anjos subiam e desciam por ela. No alto da escada estava o Senhor, prometendo que jamais abandonaria Jacó e que sua descendência seria abençoada. Ao acordar, Jacó, erguendo-se emocionado, disse: "Este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus." Josué conduziu o povo de Israel até as grandes muralhas de Jericó. Durante 7 dias, eles marcharam em silêncio ao redor da cidade, carregando a Arca da Aliança. No 7º dia, ao toque das trombetas e com o grito do povo, as muralhas tremeram e desmoronaram diante deles. Assim, Deus deu a vitória, e a cidade foi conquistada sem que fosse usada nenhuma espada. Uma viúva pobre procurou Eliseu, aflita por suas dívidas. O profeta lhe perguntou o que tinha em casa, e ela respondeu: "Apenas uma pequena vasilha de azeite." Eliseu a orientou a pegar muitas vasilhas emprestadas e enchê-las. Pela fé, a mulher obedeceu, e o azeite se multiplicou até transbordar. Assim, Deus cuidou dela e de seus filhos, trazendo sustento em meio à escassez. Depois que Elias foi levado ao céu, Eliseu caminhava pelo caminho. Alguns jovens zombaram dele, dizendo: "Sobe, careca!" Eliseu parou e, em nome do Senhor, repreendeu-os. De repente, 2 ursos saíram da floresta e atacaram os zombadores. Assim, todos aprenderam a respeitar o profeta escolhido por Deus. E a fama de Eliseu cresceu por toda a região. Naamã, o poderoso comandante do exército sírio, era respeitado por todos, mas sofria de lepra. Ao ouvir falar do profeta Eliseu em Israel, viajou com sua comitiva em busca de cura. Quando chegou, Eliseu não saiu para recebê-lo, mas enviou um mensageiro com uma mensagem simples: "Vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, e será curado." Naamã ficou furioso e quase foi embora, mas seus servos o convenceram a obedecer. Ele entrou no rio e mergulhou 1, 2, 3 vezes, até completar 7. Então, sua pele ficou limpa como a de uma criança. Naamã voltou cheio de alegria, reconhecendo o poder do Deus de Israel. Ana era uma mulher bondosa, mas sofria porque não tinha filhos. Todos os anos, ela ia ao templo e chorava diante de Deus, pedindo um milagre. Com fé, Ana prometeu: se tivesse um filho, o dedicaria ao Senhor por toda a vida. Deus ouviu sua oração e ela deu à luz um menino, chamado Samuel, que significa pedido ao Senhor. Quando Samuel cresceu, Ana cumpriu sua promessa e o levou ao templo. Ali, Samuel se tornou um grande profeta escolhido por Deus. Paz e luz. Gideão era um homem simples, colhendo trigo escondido dos inimigos. Um anjo apareceu e disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Mesmo com medo, Gideão reuniu apenas 300 homens para enfrentar milhares de soldados inimigos. Naquela noite, eles tocaram trombetas e quebraram tochas em vasos, gritando: "Espada do Senhor e de Gideão!" Os inimigos entraram em pânico e fugiram, e Deus deu a vitória ao pequeno exército de Israel. Noé, um homem justo, de cabelos brancos e barba longa, recebeu de Deus a missão de construir uma arca. Mesmo zombado, ele trabalhou com fé. Logo, animais de
todas as espécies chegaram em pares: elefantes, leões, girafas, pássaros e coelhos. A chuva caiu forte e as águas cobriram a terra. Mas dentro da arca, Noé e sua família estavam seguros. Após muitos dias, uma pomba trouxe um ramo verde, sinal de que a vida recomeçava. No Monte Carmelo, Elias enfrentou os profetas de Baal. Eles clamaram, dançaram e gritaram o dia todo, mas nada aconteceu. Então Elias reuniu o povo e construiu um altar ao Senhor com 12 pedras, colocou a oferta e mandou derramar muita água sobre ela. Em seguida, levantou as mãos e orou: Senhor, mostra que tu és o único Deus. De repente, fogo caiu do céu e consumiu tudo: o sacrifício, a lenha e até a água. O povo se prostrou e gritou: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Jesus estava em um casamento em Caná da Galileia, junto com sua mãe Maria e seus discípulos. Durante a festa, o vinho acabou e Maria foi falar com Jesus. Então, ela disse aos servos: Façam tudo o que ele mandar. Jesus ordenou que enchessem as talhas de pedra com água, e os servos obedeceram. Quando provaram, a água havia se transformado em vinho. O mestre da festa se maravilhou e exclamou: Você guardou o melhor vinho até agora! Assim aconteceu o primeiro milagre de Jesus. Em Cafarnaum, um oficial real desesperado foi até Jesus em busca de ajuda. Seu filho estava muito doente e à beira da morte. O homem suplicou: Senhor, venha antes que meu menino morra. Jesus respondeu com autoridade e compaixão: Vá, o seu filho viverá. Confiando em suas palavras, o oficial voltou para casa. No caminho, recebeu a notícia de que seu filho havia sido curado exatamente na hora em que Jesus falou. Esse foi o segundo milagre de Jesus, mostrando seu poder e amor. Um homem cego, chamado Bartimeu, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu que Jesus estava passando, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos mandaram ele se calar, mas Bartimeu gritou ainda mais forte. Então, Jesus parou, chamou o homem e perguntou: O que você quer que eu faça? Bartimeu respondeu: Senhor, quero ver. Jesus disse: A sua fé o curou. Imediatamente, Bartimeu abriu os olhos e viu pela primeira vez. Na cidade de Jericó, vivia Zaqueu, um homem muito rico, mas de baixa estatura. Quando soube que Jesus estava chegando, correu para vê-lo no meio da multidão. Mas, por ser pequeno, não conseguia enxergar sobre as pessoas. Então, correu adiante e subiu em uma árvore para ver Jesus passar. Jesus parou, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje quero ficar em sua casa. Zaqueu desceu correndo, cheio de alegria, e recebeu Jesus em seu lar. Certa manhã, Jesus ensinava na beira do lago, e muitos se reuniam para ouvir. Ele viu 2 barcos e pediu para Pedro levá-lo um pouco para dentro da água. Depois de ensinar, Jesus disse: Vamos pescar. Pedro jogou as redes e algo incrível aconteceu. O barco quase afundou com tantos peixes. E Jesus disse: Agora vocês serão pescadores de pessoas. Em um pequeno vilarejo, uma família começa cedo a ensinar seus filhos no caminho do Senhor. O pai dedica tempo para ensinar a palavra e mostrar a importância de andar com Deus. A mãe, com paciência, guia sua filha pelo exemplo, mostrando valores em cada gesto do dia a dia. O tempo passa, as crianças crescem, mas continuam recebendo direção e amor. Quando chega a hora de escolherem sozinhos os caminhos da vida, eles se lembram do que aprenderam desde cedo. Assim se cumpre o provérbio: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O ensino que plantamos hoje florescerá no futuro. A fé começa em casa,
Se você acredita nisso, deixe seu amém nos comentários e compartilhe esta mensagem.